O exército do Líbano está enfrentando escassez de explosivos depois de destruir dezenas de depósitos de armas do Hezbollah. Isso é o que informou hoje a agência Reuters. Segundo uma série de fontes militares falaram à agência, a falta de material não impediu o avanço de uma série de inspeções no sul do país, onde tropas buscam armamentos escondidos perto da fronteira com Israel. Para a gente entender do que isso se trata, essa operação é cumprindo um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, e entre Hezbollah e o governo do Líbano, que exige o desarmamento da organização terrorista até o final do ano. O Líbano é um país que tem um caso curioso da dimensão da organização terrorista que exerce poder no país. O Hezbollah domina uma parte grande do sul do Líbano, teve influência, teve ministro em governo e, como organização terrorista, agora há um acordo. Deve se desarmar até o final do ano. Vai cumprir ou não, seguimos monitorando, mas a notícia é parte desse quebra-cabeça. A enviada americana Morgan Ortagus está em Beirute para discutir esse processo, que é também enfraquecido, melhor dizendo, que também tem o grupo Hezbollah enfraquecido pelo conflito com Israel. O grupo terrorista perdeu milhares de combatentes e líderes. Você que acompanhava a política externa vai lembrar quando teve a operação israelense com os Pagers, que explodiram, eliminando basicamente toda a alta liderança do Hezbollah, desde o Hassan Nasrallah, líder histórico do grupo, até outras figuras. Isso foi alvejando precisamente o conflito que a gente discute agora. Depois, ontem você acompanhou aqui ao vivo e a cores em tempo real Trump passando pelo Japão. E nós trouxemos até análise aí, Trump demorou para sair da reunião e ficamos eu e a Manu aí discursando e conversando a respeito então da relação entre os dois países. Agora tem atualização. Em Tóquio, Trump elogiou a premier Sanae Takaichi, primeira mulher a liderar o Japão, como você acompanhou aqui em tempo real, e destacou o compromisso em acelerar o fortalecimento militar do país. Essa que é a grande pauta dela, a sucessora política de Shinzo Abe, que revisou a Constituição Pacifista do Japão para trazer uma militarização maior às forças de autodefesa japonesas. Teve um encontro aí no Palácio de Akasaka, Palácio Imperial Japonês, assinaram um acordo sobre comércio e, presta atenção, terras raras. A gente foi a fundo nisso ontem na cobertura especial. Você que quiser conferir os detalhes pode voltar e assistir novamente as análises feitas ontem. Mas, ponto é, o acordo fica avaliado em até 400 bilhões de dólares em investimentos japoneses nos Estados Unidos, depois até o número chegou a 490, segundo o secretário do Comércio americano Howard Lutnick. Takaichi, como a gente falava, aliado do falecido, assassinado premier Shinzo Abe, que governava o país durante o primeiro mandato de Trump, disse que pretende indicar Trump também ao Prêmio Nobel da Paz, elogiando os esforços diplomáticos. Trump disse que Takaichi era uma das grandes primeiras ministras. Passando pelo leste da Ásia, tem algumas notícias importantes da gente destacar também. O chanceler de Taiwan, Lin Chia-lung, afirmou hoje que não teme que o presidente americano abandone a ilha durante o encontro que ele vai ter com o líder chinês Xi Jinping, na cúpula da APEC na Coreia do Sul, aquele que a gente já antecipou, vindo aí então na quinta-feira. O chanceler taiwanês disse que as relações entre Washington e Taiwan seguem estáveis, com cooperação em segurança e comércio. Premier Cho Jun-tai reforçou então que ninguém venderia Taiwan. Isso acontece em meio à tensão, claro, com a possibilidade de que, na pauta de Xi Jinping, esteja uma redução do apoio à ilha. Agora, partindo para a Rússia e Ucrânia, o Kremlin declarou hoje em Moscou que o exército russo pretende eliminar combatentes estrangeiros que estejam lutando pela Ucrânia. Isso foi uma afirmação feita pelo Dmitry Peskov, porta-voz de Moscou então, depois de ter dito que havia relatos de gente falando em outros idiomas no conflito na frente de batalha. Depois, por outro lado, tem o seguinte: Zelensky declarou que o país está disposto a negociar a paz, mas recusou uma exigência da Rússia de retirar tropas de áreas conquistadas. Tropas da Ucrânia de áreas conquistadas dentro da Rússia. O pronunciamento aconteceu depois de uma reunião em Budapeste, melhor dizendo, do cancelamento / adiamento, ninguém sabe se vai ter ou não, de uma reunião entre Trump e Putin em Budapeste. Acordo suspenso porque Kremlin insistiu que houvesse uma cessão de terras maior antes de um cessar-fogo. E agora, partindo para o Brasil, duas notícias importantes. Uma apuração do Poder 360 tratou no seguinte: o governo de Lula deve registrar gastos extras de cerca de 400 bilhões de reais entre 2023 e 2026, isso acima dos limites definidos, então, pelas regras fiscais. Segundo essa estimativa, a conta inclui valores fora do antigo teto de gastos e do novo marco fiscal, precatórios, investimento em estatal, despesa com defesa, e com isso a dívida bruta do país subiu para 77,5% do PIB, o que, claro, também tem um impacto quanto à confiança de investidores e a possibilidade de elevação dos juros. Agora, notícia local, mas muito relevante, e mais vocês vão ver aqui no canal também a possibilidade da gente abordar notícias locais, até
pode deixar o seu comentário, feedback sobre isso. A partir do ano que vem, conforme as eleições se aproximarem, a gente também deve expandir a cobertura local, a cobertura nacional aqui no Epoch Times Brasil. Mas encerrando então, coisa de última hora, o governo do Rio de Janeiro está realizando nesse instante uma ação contra a expansão do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense. Até o início do programa de hoje, os números podem ser maiores agora, mas até mais ou menos uma hora atrás, quando a gente começou, foram relatadas entre as baixas pelo menos 60 bandidos e 4 policiais. 100 suspeitos foram presos, a polícia apreendeu 31 fuzis e cumpre 69 mandados de prisão e 180 de busca e apreensão. O governador Cláudio Castro afirmou que a operação é a maior da história do estado, com 1 ano de investigação e apoio de drones, helicópteros e blindados. O governo disse que criminosos reagiram com barricadas e explosivos lançados por drones e lança-granadas. Então, cenas de guerra urbana no Rio de Janeiro, coisa que vai manter não só da perspectiva de segurança pública, mas até da perspectiva de segurança pública no sentido político e de política pública, todo mundo em alerta. Com o Brasil em um momento de criminalidade ímpar, claro, uma coisa que já se agrava ao longo dos anos, as eleições do ano que vem se aproximam, com essa sendo uma das principais pautas